A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e gloriosa. Estamos trabalhando no livro de Daniel, um jovem, um homem abençoado e fiel ao Senhor. Hoje vamos iniciar no capítulo 6, onde o tema é: sempre tem escribas e fariseus nos observando, porque aqui fala da cova dos leões. Pessoas que entenderam que também trabalhava com o rei, tinha cargos altos, mas que entenderam que o rei já estava pensando em promover Daniel para algo maior. Mas não era o rei da terra, era o rei dos reis, o rei do alto. E foram lutar contra Daniel. Escribas, fariseus. Se você tem passado por tipo de gente desse nível, só adore. Só exalte e glorifique o Senhor, porque Ele vê tudo. Muitas vezes o rei da terra não pode empatar um problema na vida de um crente, como Daniel teve que ir para a cova dos leões. Mas o rei dos reis entra comigo e contigo na cova e dá vitória. Seja fiel, vale a pena. Vai ver de manhã, bom dia, ou à tarde, ou à noite, boa noite. Vamos aprender aqui na palavra. Capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Sobre eles tinha 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Daniel era um príncipe, fazia parte dessa equipe. E o rei, como era, o grande na terra, tinha esses homens para constituiu eles para administrar, digamos, ministros da época. E Daniel fazia parte deles. Daniel agia com excelência. Daniel tinha integridade. Independente de você passar por alguma luta, seja na faculdade, no trabalho, na igreja, continue fazendo tudo com excelência. Continue com dignidade, porque o rei lá de cima vê tudo. E todo poder foi dado a ele nos céus e na terra. Então mesmo Daniel sobrepujou estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Ele sobressaiu na competência, com certeza, na lealdade, na honestidade. E o rei pensou em promover, mas com certeza o rei falou: e quando alguém fala em abençoar a minha vida e a tua, os escribas e fariseus começam a arquitetar, maquinar, armar para nos prejudicar. Mas o segredo é continuar com fidelidade a Deus e respeitando as pessoas e deixando esse tipo de gente na mão do Senhor. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Veja os presidentes, pessoas que tinham cargo altíssimo. Eles queriam porque queria defamar Daniel, armar uma cilada. Mas a Bíblia diz que Daniel era fiel. Isso sirva de exemplo para mim e para você. Independente de onde você esteja, tenha muitos escribas, fariseus, continua fiel porque vale a pena. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Já pensou? Será que eles estavam incomodados com Daniel? Queria destruí-lo a todo custo. Agora ia usar a sua própria religião, seu próprio Deus. Só que eles mexeram com a pessoa errada e com Deus errado. O Deus dos céus e da terra, que vê tudo, pode tudo e é tudo. Glória a Deus. Que mexer comigo e com você, está mexendo com o Senhor. Porque nós somos a menina dos olhos dele. Não se defenda, não mande recado, só adore o Senhor. Então esses presidentes e príncipes foram juntar ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães e governadores, tomaram um conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem um mandamento firme, que qualquer um que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem a não ser a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. O rei jamais imaginou que isso seria para prejudicar Daniel,
Mas o rei dos reis sabia, e ele deixou. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele dá bem muita corda para um fariseu, para um escriba, mas quando ele puxa é de vez. Ele transforma a maldição em bênção. A sua situação é difícil, mentira, calúnia, zombaria? Só hora entrega a ele e você vai ver o resultado disso. Agora, após o rei, confirma a proibição e assina um edito para que não seja mudado conforme a lei dos médios e dos persas, que não se pode revogar. E assim o rei Dário assinou o edito e a proibição. Eles tinham certeza que Daniel não ia parar de orar. Porque quem adora a Deus não para de orar sendo intimidado. Quem adora a Deus não perde tempo com escriba e fariseu e continua adorando. Quem adora a Deus não perde tempo com pessoas que têm um nível alto, não se iguale a eles. Não se meta com eles para agradar a eles, porque aí você vai desagradar a Deus. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, orava no seu quarto, janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes no dia. E punha de joelho e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Veja que Daniel continuou adorando. Daniel continuou tendo compromisso com o Senhor. Onde você estiver, mas tenha compromisso com Deus. Claro, respeite seu horário, seu trabalho. Se você tem a carteira assinada para trabalhar, você tem que trabalhar, né? É o testemunho, como Daniel dava. Agora, aquilo que quer que você faça, que não glorifica o nome de Deus e não manda no trabalho, não faça. Não queira se ser agradável, estando numa mesinha de escarnecedores, para poder eles te aceitar, não. Faz o teu e fica como Daniel na presença do Senhor. Porque quem te prometeu honra, cargo melhor foi o Senhor. Quem te prometeu realizar teu sonho não foi amigos escarnecedores, foi o Senhor. Tenha personalidade e ande como Daniel andou, porque é o teu testemunho que vai impactar fariseus e escribas onde você está. Então aqueles homens foram juntos, aí acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei a respeito do edito real. Disseram: porventura não assinaste um edito, pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus, ou qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos persas, dos medos dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz as suas orações. Veja como eles eram maldosos, maquiavélicos, cheios de armação. Ele não faz caso de ti. Daniel não desrespeitou ninguém. Daniel tinha compromisso de só orar, adorar seu Deus, que isso não prejudicava ninguém, nem desonrava nenhum tipo de cargo de chefia, nem autoridade. Mas eles queriam algo contra Daniel. Eles usaram uma palavra muito forte: não faz caso de ti. Mas aquilo que quer defamar a mim é você. Aquilo que quer colocar a gente contra outras pessoas. Deus mostra quem é quem, se você está na posição de servo e serva. A Bíblia diz que Deus é quem nos justifica. E a Bíblia diz que quem faz suas contas nela cai. Ouvindo então o rei estas palavras, ficou muito penalizado. A favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, assim até ao pôr do sol. Trabalhou para salvá-lo. Veja que até o pôr do sol o rei trabalhou para salvá-lo. Porque se ele fez isso, mesmo sendo rei, ele conhecia a integridade de Daniel. Quem fala mal de mim e de ti para alguém, se a pessoa é de Deus e conhece o nosso caráter, ele sabe. Ele só não vai perder tempo com essas pessoas, ou a irmã ou o irmão, mas sabe quem somos nós. Continua na posição de servo e serva, porque quem vai justificar a mim é você, é o grande. Aleluia! Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram novamente, viu? Sabe, ó rei, que a lei dos médios e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei estabelece se pode mudar. Eles entenderam que ele estava querendo ganhar tempo para defender Daniel. Eles foram lá atacar Daniel e fazer o quê?
intimidar o rei. Porque quem tem mau caráter, ele procura qualquer brecha para prejudicar o povo de Deus. Quem é mau caráter, ele cria qualquer situação para defamar. Ele arma, ele trama, mas Deus vê tudo. Ninguém engana a Deus. Ele conhece o oculto, o profundo e o escondido. Ele vê no escuro. Ele sabe trabalhar. E ele tem uma balança no céu que é justa. Ele sabe de tudo. Aí o 16 para terminar hoje. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, lançando na cova dos leões, e falando ao rei disse a Daniel: teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Olha que coisa linda. Ele disse isso porque com certeza ele via a fé de Daniel. E Deus permitiu tudo isso para mostrar ao rei quem era Daniel e quem era o próprio Deus. Então, qualquer situação que está difícil para você, que você está lidando com escribas e fariseus, que tem observado a minha e a tua vida, vamos continuar adorando como fez Daniel. Compromisso com o Senhor, porque Ele justifica, Ele honra, Ele abre porta, Ele surpreende e Ele dá vitória. A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.